quando a pessoa está em uma sintonia que possa fazer mais fácil o acesso mental aos seus terminais neuronais, aos seus terminais nervosos, mediúnicos, por entidades que estejam na região ou que estejam perto dela, ela pode destravar esses mecanismos e acabar entrando numa situação anômala. Fizeram certa vez não era tomografia, era eletroencefalograma em Francisco Cândido Xavier. Os médicos pediram para colocar terminais elétricos para fazer o monitoramento dos seus ciclos cerebrais. E eles descobriram que o cérebro do Chico, no momento do transe, estava quase num estado de convulsão, uma convulsão epilética. Um médico normal que não soubesse que se estava vendo ali um exame de um médium, diria, esta pessoa tem crises epiléticas. Só que o Chico não tinha crises epiléticas, ele entrava em transe, mas o seu núcleo cerebral sofria o entrechoque energético da ação elétrica das entidades que iriam usar a sua mente para processos mediúnicos. Isto também é muito comum, quando o Chico tinha mediunidade missionária. Mas algumas mediunidades torturadas, chamadas assim porque são mediunidades com problemas de resgate de coisas do passado, são oportunidades em que o médium está desenvolvendo isso para fazer mais do que normalmente estaria fazendo, em vista de seus compromissos do passado serem resgatados mais depressa. Eles podem ter esses entrechoques dessa forma, com a presença de entidades, não necessariamente obsessoras, mas entidades que podem estar num determinado ambiente, que ao se sintonizar com aquele padrão mental, geram no médium, ou na pessoa, que às vezes nem sabe que é médium, essa reação. Agora, uma outra coisa interessante também é a seguinte, algumas pessoas que desenvolvem cânceres, tumores cerebrais, dependendo da área, e eu sei que esse não é o seu caso, porque você já fez exames em relação a tudo isso, elas relatam que sentem cheiro diferente. Ninguém sente o cheiro. Eu já estive com uma pessoa que tinha um tumor cerebral e ela falava assim, ó, sente esse cheirinho, ó, esse cheirinho estranho. E você não sentia cheiro nenhum. Ninguém sentia cheiro nenhum. Mas a sensação olfativa estava sendo produzida artificialmente no cérebro pela pressão tumoral na área do olfato. Então, ela sentia um odor que ela identificava da maneira como ela pensava ser, que só ela sentia. Destravava, então, no seu psiquismo, uma sensação, uma memória olfativa, que não era externa, era dela, interna. E ela estava sentindo o cheiro que não existia. Para ela era verdade, ela sentia mesmo. Não era uma pessoa louca. E foi por causa disto que levaram a senhora a um exame mais profundo e detectaram que ela estava com um tumor cerebral. Porque era esse o tumor, essa era a causa daquela alteração, que era constante, não era episódica, como é o que você está citando. No caso que você cita, quando isso acontece eventualmente, isso está mais para um processo de percepção, seja da entidade que se aproxima, que pode trazer este estado, porque veja só, os espíritos no plano espiritual, eles não percebem, até que eles aprendam isto, que o estado deles depende da mente deles. A mente é que vai dar ao espírito a sua forma, aparência e seu estado geral. Como muitos, por não terem aprendido nada a respeito do que é a vida depois da morte, carregam consigo a mente vinculada aos processos de apodrecimento físico da tumba e voltam à sua morada, vamos dizer assim, a última morada, e lá encontram um cadáver apodrecido, a mente detecta a podridão e ele assume como se fosse ele aquilo que está vendo.
Então ele plasma para si mesmo uma roupa podre. E ele imagina e produz este efeito de toda a exalação pútrida que o acompanha para onde ele for. Se ele, por exemplo, estivesse, alguns inclusive, quando sentem certos espíritos, relatam isto. Nossa, eu senti um cheiro de cravo de defunto. Já não é a podridão. O espírito plasmou a imagem, provavelmente a imagem dele no velório, no caixão, quando as pessoas têm o hábito de encher o caixão com aquela flor. A pessoa memoriza o odor da flor. E então ele está se vendo envolto pelaquele perfume. E a mente produz, quando ele se aproxima de um médium, vai produzir no médium a sensação mental. Só o médium vai sentir o cheiro. Só o médium. De que ele está embalsamado pelo cravo de defunto, por aquela flor cravo. É esse o processo que o médium, na percepção mediúnica, sente ao contato com entidades dessa natureza. Agora, quando o espírito tem outro controle mental, ele não passa mais isto. Ele não precisa mais estar transmitindo. Não é que ele não precisa, ele não vive mais aquela cena. Então ele não exala mais isto. Alguns médiuns, quando recebem entidades que desencarnaram há não muito tempo, queixam-se de frio. Frio. Que é exatamente a temperatura do corpo quando perde a vitalidade e esfria. Então o ser ainda está tão ligado à matéria que ele sente como se ele estivesse numa geladeira. Por quê? O corpo que estava a 36 graus e meio, sem a vitalidade, cai a uma temperatura do ambiente que pode estar em 25, 26, 27, totalmente diferente do que era. É como quando a gente liga o ar-condicionado aqui, você começa a sentir frio. Aí põe blusa. E o espírito, então, ele achando que ele está passando frio, que é o frio do corpo, por ele estar em contato ainda com a matéria inerte, sem cortar mentalmente a ligação com ela, ele assimila a sensação de frio, assimila a sensação de dor, da doença que o levou à morte, e transmite isto para o médium, eventualmente, que estiver ali disponível. Isso não quer dizer o processo obsessivo, mas quer dizer, em alguns casos, sensibilidade a entidades que possam estar nas cercanias de onde você foi ou com que você se relacionou por algum momento. E ao perceber isto, ou ao sentir isto, você, eu vou entrar em convulsão daqui a pouquinho. A sua mente trabalha com isto e eventualmente pode facilitar este processo por já ter acontecido outras vezes. Então, existe um mecanismo automático ou automatizante que, assim que você sentiu, você sabe que vai ter problema. Então, uma coisa acaba destravando a outra. Mas isso não quer dizer que é o processo de obsessão, que você tem um tumor na cabeça, nada disso. Isso pode ser fruto exatamente de uma percepção natural e que, num caso em que você eventualmente não esteja acostumado, pode redundar mais adiante em uma percepção mediúnica, que venha a eclodir sem esses traumas do processo convulsivo. Entendeu?